Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá? Continuamos aqui, né? Mais um módulo do nosso curso de extensão Uninter, referente à minha graduação aí em ciências da religião. Lembrando novamente, né, que esse é um curso de extensão, serão 22 módulos. A gente vai buscar abordar aí alguns fundamentos que teoricamente são básicos para todo praticante da Umbanda saiba, tenha conhecimento, para que ele consiga entender o mínimo e explicar o mínimo do que ele professa. Antes da gente começar a apresentar o conteúdo, eu já peço desculpas pelo barulho aí. Então, está acontecendo aí uma série de carreatas, eventos aí eleitorais, tá? Então, possivelmente pode passar uma galera de moto aí, um jingle, carro de som. Então, se acontecer, já de antemão já peço desculpas, tá? Então, curso de extensão Fundamentos Doutrinários Umbandistas. O quarto módulo, a quarta aula, é o que é o Espiritismo. Por que falar do Espiritismo, que é o Espiritismo? Então, como a gente já tratou nos conteúdos anteriores, a Umbanda ela possui várias, mas principais 4 vertentes, que seriam os pilares, as bases da religião, né? São 4 matrizes. Que matrizes seriam essas? Então, a matriz católica, que trouxe aí as orações, o uso de vela, imagem dos santos católicos, batismo, etc. A matriz afro, eu ia falar o candomblé, mas é afro, porque diversos cultos afros influenciaram a Umbanda, não só o candomblé. Que aí vem o culto ao orixá, vem todo o conhecimento de otá, gongá, tronqueira, obrigação ritualística, tá? A nossa terceira matriz aí é a matriz indígena, que aí já tem a entidade do caboclo, a figura do caboclo, o uso do fumo, conhecimento de erva, conhecimento de, né, coisas da natureza, fruta, flores, que são utilizados aí constantemente nos trabalhos dos nossos terreiros. E por último aí, o objeto do nosso estudo de hoje, que é o Espiritismo. Todo conhecimento do campo teórico sobre mediunidades, médium, encarnação, reencarnação, outros planos de existência, passe, tudo isso aí vem do Espiritismo. Tudo isso aí vem do Espiritismo. Não tem ninguém, se você for ver a literatura umbandista contemporânea, não tem ninguém inventando a roda de novo. Você não vê um médium umbandista destrinchando isso aqui que o livro, o Pentateuco Kardecista, ele já traz muito bem. Não tem. Já é um conteúdo que é consagrado, já foi testado, experimentado, e não tem porquê eu querer retirar ou refutar os conhecimentos que o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos traz para a gente. E além, né, do conteúdo do Kardec, do material que o Kardec produziu em parceria com os espíritos, a gente tem um monte de autor espírita que trazem trabalhos fantásticos. Eu, no segundo vídeo, se eu não me engano, eu mostrei aqui um livro da Sueli Caldas Schubert. Ela tem vários trabalhos bacanas, principalmente no campo da obsessão e desobsessão. Tem um camarada também que chama Venefledo de Toledo, salvo o melhor juízo. Ele tem um livro chamado Passes e Curas Espirituais, um livro espetacular, certo? Que ele traz toda uma noção do passe, de o que poderia causar uma enfermidade espiritual no ser humano, traz uma noção de anatomia, o livro antigo, um livro fantástico.
Além disso, a gente tem, né, os romances mediúnicos. Eu não sou muito fã, eu leio, mas não sou muito fã dos romances. Mas os romances eles servem para ilustrar o que você viu no campo teórico. Então, você lê um livro doutrinário explicando a mecânica por exemplo, do passe, aí você pega um romance e você vê lá o espírito aplicou o passe, vai explicando como ele utilizou esse conhecimento teórico. Então, você começa a contextualizar e entender o que aquilo ali significa. Na Umbanda a gente já conta também com a parte de psicografia. O próprio Rubens Saraceni, ele tem diversos livros, romances psicografados. Ele tem inclusive um best-seller que eu já li, eu gosto bastante, que é O Guardião da Meia-Noite. É um livro também muito simples de você ler. Então, só nessa pincelada inicial já dá para perceber a importância que o espiritismo tem, a matriz espírita tem no movimento umbandista. Então a gente, nesse módulo, quer alcançar esses objetivos aí. Explicar o que é o espiritismo e identificar a importância do espiritismo na Umbanda. E para alcançar esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. O que é o espiritismo, o surgimento do espiritismo, noções elementares do espírito, a implantação do espiritismo no Brasil, fundamentos espíritas que são aplicados na Umbanda, por que a denominação Centro Espírita na Umbanda. Aí vem um questionamento, né? Terreiro bom é terreiro longe? Vamos falar um pouco sobre o médium umbandista, que ele tem algumas particularidades aí que o diferem do médium kardecista, e uma breve conclusão. Em 15 de novembro de 1908, na recém-fundada Federação Espírita da cidade de Niterói, vou dar uma pausa aqui. Existe um conflito de relatos históricos para justificar que Zélio não anunciou a Umbanda, que a Umbanda não foi criada no 15 de novembro porque não existia sede da Fundação Espírita nessa data aí. Então a gente tem que entender o seguinte, a sede da Federação Espírita, ela funcionava dentro de uma sala no interior de um centro espírita. Então você não chegava lá e tinha uma placa lá, Federação Espírita, não tinha. Era centro, me fugiu o nome agora, depois eu coloco aqui na descrição. Tinha lá Centro Espírita Fulano de Tal. Aí dentro desse Centro Espírita Fulano de Tal tinha uma sala que foi cedida para a recém-criada Federação Espírita. É bom esclarecer isso porque tem muita gente que usa o fato de não existir uma sede da Federação Espírita para justificar que não aconteceu o que aconteceu no 15 de novembro de 1908. Tá? Este fato é um dos vários que torna o espiritismo extremamente importante para o movimento umbandista. Então ele surgiu dentro de um templo espírita. Só esse fato já torna importante o espiritismo dentro da Umbanda. Mais uma vez, vamos trazer aqui uma definição do dicionário do Michaelis, né, do vocábulo espiritismo. Então ele traz no item 1. Doutrina e prática de natureza filosófica e religiosa, segundo a qual os espíritos mais aprimorados dos mortos podem entrar em contato com os vivos, principalmente pela ação dos médiuns, para promover o aperfeiçoamento dos homens. Pausa de novo. Doutrina e prática de natureza filosófica e religiosa, segundo o qual os espíritos mais aprimorados dos mortos. Isso aí tem que ficar gravado. Por quê? Porque quando a gente começar a estudar a anunciação da Umbanda no plano físico, a gente vai ver que o dirigente dos trabalhos lá da Federação Espírita, ele coloca o espírito manifestante no Zélio numa condição inferior. Por que numa condição inferior? Esses espíritos aqui mais aprimorados, que ele trata aqui e que a vertente espírita praticava na época, ou entendia na época, estava diretamente ligado ao contexto social da época ali, século XIX, século XX. Então, o que eram os espíritos, os seres aprimorados da época? Eram os senhores acadêmicos, eram os senhores e senhoras com muitas posses. Era o pessoal que estava no topo da sociedade. Então,
para um espírito chegar, se manifestar e deixar sua mensagem, ele tinha que ter sido um doutor, um filósofo, um acadêmico. Ele deveria, né, enquanto vivo, apresentar alguma relevância no ponto de vista social enquadrado naquela época. Quando acontece essa manifestação do Zélio no centro espírita, se manifesta através dele um caboclo. Qual que era a visão que eles tinham do caboclo na época? Um espírito inculto, um ser inculto e selvagem. O que um ser inculto e selvagem vai ter para passar de conhecimento para nós aqui na nossa mesa espírita? Então esse conceito ele tem que ficar bem claro, né? O negro ele era marginalizado, ele era visto como sem cultura, sem inteligência, né? Estava na base da pirâmide social ali, né? Era mão de obra apenas, né? Não era um ser pensante, né? E com uma cultura riquíssima. Hoje, a forma como a gente entende cultura hoje e conhecimento é completamente diferente, né? Do século XIX. E toda vez que nós nos propusermos a estudar a história da religião, né? A gente tem que tentar, pelo menos, pensar com a cabeça da época. A gente não pode pegar a nossa formatação mental agora, né, intelectual, e querer enxergar com os mesmos olhos e vamos criar uma interpretação errônea. Beleza? 2. Práticas e fenômenos relacionados a essa doutrina e prática, o espiritismo. Então, em 1854, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, esse era um pseudônimo dele. Por que ele utilizava esse pseudônimo? O Kardec ele era professor, ele já tinha trabalhos publicados, ele já tinha toda uma carreira constituída, ele já tinha um legado. Então, quando ele se propôs a adentrar esse universo dos espíritos, na cabeça dele, ele não podia destruir tudo que ele construiu, né, que ele formou ao longo do tempo. Até porque a gente sabe que quando algo novo surge no campo social, a tendência é que o sistema dominante vigente, ou a classe dominante vigente, ela tende a refutar, a repelir o novo. Então, para que o trabalho que ele já tinha construído não fosse ameaçado, ele cria um pseudônimo e começa a publicar, né, com esse pseudônimo. Que aí o trabalho do Leon fica intacto e o do Kardec ali a gente vai ver o que vai acontecer de acordo com o caminhar da história. Então ele ouviu falar desse fenômeno das mesas girantes, né? Foi informado por meio de um amigo próximo que através dessas mesas os espíritos dos mortos atuavam usando o magnetismo e também se comunicavam com os vivos. Tal fato para ele, que era professor, como já foi dito aqui, parecia muito fantasioso e charlatanismo. Dizia Kardec, só acreditarei se me provarem que as mesas têm um cérebro para pensar e nervos para sentir. Então ele começou a frequentar reuniões onde ocorriam as manifestações das mesas girantes. Então ele começou um trabalho de campo, né? Ele começou aí em diversas reuniões. Essas reuniões não eram reuniões como hoje, reuniões abertas, eram reuniões fechadas. Normalmente os participantes iam por curiosidade, por entretenimento, não tinha um estudo sério calcado na religiosidade. Não, era mais por entretenimento, igual o jovem e o adolescente fica fazendo brincadeira do copo, não sei o quê. Então lá ele verificou que essas mesas realmente flutuavam e respondiam a questões através dos ruídos ou pancadas na madeira. No espiritismo isso é conhecido como fenômenos físicos. Existe até uma classificação que chama médiums de fenômenos físicos, que são os médiums que conseguem produzir ação nos objetos, na matéria, né? Através de seus estudos e experimentações, começou realmente a acreditar que alguma força sobrenatural exercia influência naqueles objetos. Então essa é uma característica muito marcante no espiritismo, que a difere das outras manifestações religiosas, que tudo é experimentado, tudo é comparado, tudo é medido, tal qual uma ciência de fato, uma ciência dos espíritos. O camarada não pega ali uma psicografia e isso aqui já publique, não, ela passa por exame, ela passa por teste, por comprovação, não é
algo aleatório, é levado com muita seriedade. Até porque precisa você ter um estudo baseado em alguma metodologia, algum método científico, né? Pois qualquer artigo que você publicar sem uma base sólida, ele vai ser, né, facilmente aí refutado ou desacreditado. No contato com as meninas Baldwin, que seriam médiums, né, possuiriam um certo grau de mediunidade, que conseguiu obter a escrita dos espíritos através de um processo de um lápis dentro de uma cesta, é o processo de psicografia. Hoje o processo já é muito mais simples, o próprio médium ali pega a caneta e o espírito se manifesta através dele. Kardec conseguiu com precisão respostas do mundo espiritual. Então, se antes ele tinha que tentar codificar as batidas ou ações do espírito em objetos, agora já não era mais necessário. Ele perguntava e, através da mediunidade dessas irmãs aí, os espíritos utilizavam ali a capacidade da escrita e escreviam a resposta, que facilitou muito o processo. Começou aí todo um processo de estudo, verificação e comparação, ó, sempre batendo nessa tecla. Não é aleatório. Que resultou em 18 de abril de 1857, no início da codificação com o Livro dos Espíritos. Então, o primeiro livro que ele apresentou, que ele trouxe, que ele codificou, foi o Livro dos Espíritos, e teve uma tiragem muito boa, até acima das expectativas dele, o que levou, né, à continuidade das obras. Então, o Livro dos Espíritos é datado aí de 1857, Livro dos Médiuns, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865 e a Gênese, 1868. Então, Kardec foi responsável por essa codificação, e isso aqui é apresentado, conhecido como Pentateuco Espírita ou Pentateuco Kardecista. Porque a gente fala que ele foi responsável pela codificação e não foi o autor, o criador, porque ele coletava informações dos espíritos, de diversos espíritos, através de diversos médios, de diversos locais, e essas informações elas iam sendo comparadas, compiladas, até que, né, se tornassem aí uma obra espírita ou kardecista, enfim. Ele não tirou nada da cabeça dele e saiu jogando, não. Como a gente já falou, método científico, né? Ele foi experimentando, aplicando, comparando, né? E a partir do momento que realmente ele chegava a um denominador comum, ele chegava a um resultado positivo, ele registrava e ia, né, compilando até transformar isso tudo nesses livros aí que foram apresentados. No Brasil, o maior colaborador para a expansão e divulgação do espiritismo foi o médium Francisco Cândido Xavier, né, o famoso Chico Xavier, que conta com mais de 450 livros psicografados, tendo inclusive o livro Nosso Lar se tornado filme, né? O Chico Xavier que dispensa apresentações, existe um filme também que conta a história de vida dele, e tem outro também que eu acho que, não sei se é As Mães de Chico, que fala sobre os trabalhos, né, que ele prestava ali, ou não sei se é o mesmo filme, enfim. Então ele conta com diversos livros, e a mediunidade dele impressionou a muitos. A simplicidade dele, o comprometimento com a espiritualidade. O Chico Xavier é uma referência no Brasil quando a gente fala de espiritismo, né? E muitos livros dele, conforme eu falei lá no começo desse vídeo, servem justamente para ilustrar os conhecimentos teóricos acerca de diversos temas, né? De mediunidade, de transmutação, de fala dos guardiões. Você vai achar alguns livros, se eu não me engano, nos domínios da mediunidade, você vai achar a atuação dos guardiões. Então é muito interessante que você conheça e leia ali uma obra ou outra. Não sei se você vai ler os 450 livros, mas é interessante que você leia alguma coisa do Francisco. Eu gosto muito também do Divaldo, principalmente as obras da Joana de Ângeles. Eu pessoalmente aqui eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana também os livros da Ivone Pereira. Ali tem material muito bom também. Tem diversos autores, né? A literatura espírita brasileira
ela é muito vasta. Então, noções elementares. Vamos tratar aqui de noções que são meio que básicas, né, para você entender quando você entra no espiritismo, né? Então, o que é o espírito? Os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo. Foram criados por Deus, porém, quando e como ainda é um mistério. Então, a gente enxerga Deus e sua criação com a nossa limitação física. Então, a gente não tem como saber quando criou, como criou, por que criou. Não temos. Não possuem corpos e habitam no mundo dos espíritos, o que é independente do mundo corporal. Então, não possuem corpos. Não possuem corpos. E no livro dos espíritos está bem claro lá, se você, eu não vou me recordar a questão agora, mas está bem claro lá, quando trata-se sobre a questão de sexualidade dos espíritos, e deixa bem claro, espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Você vai reencarnar de acordo com o sexo que você precisa, de acordo com as provas que você precisa passar nesse plano material. Então vai ter encarnação que vai vir como homem, vai ter encarnação que vai vir como mulher. Então, quando eu vejo o pessoal fazendo militância, a pombagira empoderada, a cabocla no seu círculo das... Para mim não faz o menor sentido. Eu entendo do ponto de vista social, né, que a gente tem que ter a valorização do ser humano, né, quebrar algumas convenções sociais e olhares que vêm do século passado, que já não cabem mais, que a sociedade evoluiu. Eu entendo tudo isso. Agora, você fazer proselitismo em cima de algo que está escrito lá, que não é no mínimo aí uma desonestidade doutrinária. No mínimo, né? Os espíritos percorrem o espaço da velocidade de um pensamento. A matéria não é obstáculo para eles. Dividem-se em 3 categorias. Espíritos imperfeitos, né? Nestes espíritos, os desejos e defeitos da matéria, como a vaidade, o egoísmo e o orgulho, ainda são dominantes. Então, os espíritos imperfeitos, eles estão atrasados, eles estão ligados à matéria. Alguns ainda sentem sede, sentem fome, coisa que o espírito, no seu estado natural, ele não sente. Isso é coisa da matéria. São muito apegados ainda aos entes queridos e desafetos que deixaram assim que morreram, que desencarnaram, tá? Aí vem os espíritos bons. Nesses espíritos, o desejo do bem é maior que os defeitos da matéria. Alguns ainda conservam traços de suas existências anteriores, como a linguagem e alguns hábitos, né? Eu acho que é o livro, agora eu não lembro, eu acho que é o Violetas na Janela, o Mundo dos Espíritos, acho que é o Violetas na Janela. A Patrícia, ela quando ela acorda, ela ainda tem algumas necessidades da matéria, né? Fome, sede, ela não é naquele momento ali ela não é um espírito imperfeito, ela entra ali na categoria dos espíritos bons, né? E você vê que ela ainda conserva alguns hábitos de quando ela ainda era viva. E com o tempo isso aí vai, né, se consertando, entre aspas. E os espíritos puros. Esses espíritos não necessitam mais reencarnar, são dotados de imensa qualidade moral e intelectual, possuem uma felicidade inalterável. Então, esses espíritos puros aí são os espíritos que alcançaram o topo da escala evolutiva. Eles conseguiram resgatar todas as suas faltas, todas as coisas ruins que fizeram no passado, elevaram-se a um nível tal que não precisam mais reencarnar. O fato de não necessitar mais reencarnar não quer dizer que não vai mais reencarnar. Muitos reencarnam com missão. Como que a gente vai. Me fugiu o vocábulo agora. Como um missionário mesmo, né? Como ele não precisa, mas ele vem ajudar na evolução de algum grupo social, de alguma comunidade, né? Ele não vem por obrigação, ele vem por missão, por prazer, tá entendendo? Os espíritos bons, ele têm a obrigação de encarnar. Não no mesmo tempo, não no mesmo período, mas se quiserem elevar-se e alcançar essa felicidade inalterável, eles têm que passar por sucessivas encarnações. Então, eu estou falando tanto aqui de encarnação, reencarnação, encarnação. O que é a encarnação?
Então, encarnação é quando o espírito recebe um envoltório material, né, o corpo, para vivenciar as experiências da matéria. Deus criou a todos simples e ignorantes e concedeu a todos o livre-arbítrio. As encarnações sucessivas, né, ou reencarnações, servem para que os espíritos consigam reparar o mal, o uso que fizeram do seu livre-arbítrio e alcançar futuramente o grau de espírito puro. Alguns espíritos que já estão no grau de espírito puro pedem para reencarnar para ajudar na evolução da humanidade. Foi o que eu falei aqui anteriormente. Aqui, ó, Deus criou a todos simples e ignorantes. Então, você foi criado simples e sem impurezas. A partir do momento que você foi acoplado nesse envoltório carnal, você pode fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, ao longo do tempo, né, mais atitudes, mais ações foram tomadas e o espírito ele foi ficando mais denso, né, ele foi ficando mais próximo à matéria. Então, para que você se limpe de toda essa negatividade que você acumulou, você tem que passar por sucessivas encarnações, reencarnações, até que você consiga reparar todo o mal ou desajuste que você causou. Né? Somos regidos pela lei da causa e efeito, e tudo que você fizer ou se omitir de fazer vai resultar numa causa. O perispírito, o que é o perispírito? É um laço ou cordão invisível para nós que liga o espírito ao corpo. É responsável pela transmissão das vontades do espírito para o corpo e das sensações do corpo para o espírito. É também conhecido como corpo astral, e nele se localizariam os centros de força, conhecidos como chakras, ou também, né, conhecido como substância vaporosa que envolve o espírito. Então, daí já dá para ver como que é a nossa constituição, né? Então, o espírito, ele tem um laço fluídico, um cordão, uma substância vaporosa que liga ele a essa matéria aqui. E mais para frente a gente vai ver que quando o espírito desencarnado resolve se comunicar através da gente, ele não possui o nosso corpo, ele não entra dentro do nosso corpo, né? Porque leis da física. O que faz é uma conexão de perispírito com perispírito, onde o espírito desencarnado ele transmite via perispírito aquilo que ele quer passar para o médium que está incorporado ali, o que está trabalhando. Então aqui uma ilustração do que eu falei, ó, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, ó, o espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Então aqui já dá para ver como que a mediunidade ela é manifesta no ser humano, tá? Bem simples a ilustração. O que é a alma? A alma é um espírito encarnado que tem no corpo físico sua habitação. Após o rompimento do laço fluídico que liga o espírito ao corpo, acontece a morte ou desencarne. Então, no entendimento do Kardec, a alma seria o espírito encarnado. Não o fantasminha, aquele lá, né, fantasminha que eu falo que é a crença popular, como o pessoal retrata os filmes e tal. Aquilo lá seria o espírito. O conjunto, a união espírito-corpo carnal seria a alma, né? E deixa de ser alma quando acontece o que? O rompimento do laço fluídico, o perispírito, que liga o espírito ao corpo. Tá? O que é a glândula pineal? Isso aqui também é um assunto muito importante. Tem palestras interessantíssimas no YouTube. Normalmente são longas, então o pessoal tem que ter paciência para assistir, aqueles que se propuserem assistir. Mas é de de fundamental importância, de fundamental importância o entendimento de um bandista sobre o que vem a ser a glândula pineal. Então a glândula pineal é uma pequena glândula endócrina localizada no cérebro dos vertebrados, nós todos. Do ponto de vista da evolução biológica, a glândula pineal é um tipo de fotorreceptor atrofiado. O filósofo René Descartes acreditava que na glândula pineal estava a origem da ligação da alma no corpo físico.
é entendido no meio espírita como a canalização, né, responsável pela canalização, ou seja, responsável pela mediunidade. Esse médico aqui, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é expert em estudos da glândula pineal. Então, se o pessoal jogar os vídeos desse camarada na internet, vai achar muito conteúdo, muito material. Ele afirma que a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e ligá-lo com nossa estrutura biológica. É conhecido também como terceiro olho. Então tá aqui um desenho da pineal. Deixa eu afastar o vídeo aqui. Pronto. Ó. Tem um desenho do cérebro aí, né? As partes componentes do cérebro, bulbo, medula, cerebelo, né? E aqui está a glândula pineal. Por que chama de terceiro olho? Porque ela parece aqui, ó, aquele olho de Horus, tá? Tem o mesmo desenho praticamente. Alguns até acreditam que os egípcios utilizavam esse símbolo aí por experimentos com, né, abrir cabecinha dos outros e tal. Aí aqui está o eu espiritual, a mente superior, mente inferior, chakra coronário, que é aqui na cabecinha, chakra frontal, que é aqui entre os olhos, e a glândula pineal no seu interior, que seria o encontro das energias e o centro da mediunidade, né? Local pelo qual os espíritos se conectariam e transmitiriam aos encarnados a sua vontade. Beleza? Ficou dúvida nisso aí? Acho que não, né? Tá bem simplesinho. Mediunidade. A gente já tá falando um monte de mediunidade aqui, mas o que é a mediunidade? Mediunidade é uma aptidão, uma faculdade que existe no ser humano e que permite que todos os encarnados consigam se comunicar com os desencarnados. É uma característica natural, é inerente ao ser humano. Todos são, em maior ou menor grau, médiuns. Só que alguns vão ser médiuns de fenômenos físicos, outros vão ser psicógrafos, outros vão ser pictógrafos. Então, nem todo mundo tem a mesma mediunidade. Nem todo mundo vai ser médium de incorporação. Nem todo mundo vai ser um médium clarividente. Cada um tem a sua característica. Mas que todos têm um certo nível de mediunidade, e isso aí é uma verdade. O que é o médium? Médium é todo aquele que, em algum grau, sente a influência dos espíritos. Se dividem em médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais. Os médios de efeitos físicos são aqueles aptos a produzir efeitos físicos na matéria. Então, quando a gente para lembrar lá no início dessa exposição, a gente via que as primeiras reuniões eram baseadas no quê? Nas mesas flutuantes, nas pancadas, nas portas, nas mesas. Isso eram médios de fenômenos físicos. Médios de efeitos intelectuais são aqueles aptos a produzir com clareza a vontade e mensagem dos espíritos. Então, os médios de efeitos intelectuais, eles vão, através da sua constituição física, apresentar fenômenos intelectuais, né? Vão falar, vão escutar, vão desenhar, vão escrever, tá? E eles são divididos aqui em alguns tipos, né? Isso tudo aqui é à luz da doutrina kardecista, que vale também para a Umbanda, por que não? Já que todo esse conhecimento de mediunidade, esse conhecimento base, a gente tira do espiritismo. E nós mesmos nos denominamos médiums. Então não faz sentido você querer tirar essa matriz do seio da religião. Então, médiuns falantes são os médiuns que expressam através de sua fala a vontade do espírito que se manifesta. Essa modalidade também é conhecida como psicofania. Então o espírito ele se liga, como a gente já viu, o perispírito dele com o perispírito do vivo, do encarnado, e através do aparelho aí, né, da fala, ele emite aquilo que ele quer falar. Médiuns audientes são aqueles que, através de sua audição, escutam a voz dos espíritos. Médiuns videntes são aqueles que conseguem enxergar os espíritos. Médiuns clarividentes, normalmente fica essa confusão, né? Do vidente e do clarividente. O vidente não é o que enxerga o futuro, é o clarividente. O vidente é o que ele consegue enxergar a materialização dos espíritos. Então eu, nas minhas andanças aí, inclusive eu tenho familiares que já se depararam com manifestações, né? Materializações dos espíritos, né? São os médiuns videntes.
Médiuns clarividentes são aqueles que conseguem visualizar eventos futuros, passados ou que ocorrem em outros locais. Médiuns pintores são aqueles que pintam o desenho sob a influência dos espíritos, também conhecidos como pictógrafos. Médiuns psicógrafos são aqueles que produzem a psicografia, ou seja, escrevem à vontade dos espíritos. Na Umbanda existem diversos romances mediúnicos, como eu já abordei, que são histórias e experiências contadas por espíritos de guias e mentores durante seus trabalhos. E os médiuns de incorporação são aqueles onde o conjunto de faculdades do médium são utilizados ao mesmo tempo pelo espírito manifestante, ou seja, o corpo do médium vira instrumento da espiritualidade. É importante lembrar, como sempre estou batendo aqui, que o espírito não entra no corpo de ninguém. Ele estabelece uma conexão espiritual via perispírito, que já foi explicado. Em linhas gerais, esse é o processo que ocorre, né? O médium está aqui, ó, na esquerda, o perispírito do médium, aí aqui o espírito comunicante, ele liga o perispírito dele ao perispírito do médium e transmite a mensagem, tá? O espírito comunicante transmite seu pensamento ao perispírito do médium, o qual após ser captado é encaminhado ao seu cérebro, né? Lá na região que a gente conheceu como glândula pineal. E aqui ao lado direito tem uma outra ilustração aqui demonstrando como que funciona o processo. Então, não entra dentro do corpo de ninguém. Esse texto aqui é extraído e adaptado do livro Iniciação à Umbanda, do Ronaldo Linares. Ronaldo Linares, ele foi responsável aí por trazer para o Brasil de uma forma muito mais ampla a figura do Zé de Moraes e como aconteceu todo o processo de anunciação e criação da Umbanda. Ele é muito importante no movimento umbandista, tá? Muito influente, foi o criador do primeiro curso de sacerdócio de Umbanda, presidente da FUG ABC, também responsável pelo santuário lá dos orixás. É um camarada muito importante para o movimento religioso. Quem não conhece, tá errado. Umbandista, né? Que não conhece, tá errado, tinha que conhecer. O Brasil recebeu como herança do período colonial uma formação católica. A pressão exercida pela Igreja Católica Romana não permitia a livre manifestação dos seguidores de outras crenças religiosas ou de livres pensadores. Então, no período imperial, né, com a Constituição de 1824, o Brasil era um Estado católico. Na Constituição estava escrito a religião oficial do Estado, católica, apostólica, romana. Então, você poderia muito restritamente praticar outras religiões de forma domiciliar. Mas é importante que a gente entenda que que matriz africana não era visto como religião, nem o espiritismo, tá? Então, se descobrisse que você estava praticando, fazendo um batuque dentro da sua casa, desculpa, o Estado tinha autoridade policial para entrar e prender todo mundo, tá? Só nos últimos tempos a nossa sociedade permitiu uma certa liberdade de crença. Então, se eu não me engano, foi em 1945 que o Senado 1945, né, que a Umbanda saiu de fato desse campo de criminalidade. Você pode praticar e você não vai ser punido, pelo menos no rigor da lei, pelas suas práticas. Na segunda metade do século XIX, encontramos os senhores do café tendo à sua disposição os vastos recursos proporcionados pela multiplicação das imensas fortunas obtidas com a lavoura do café. Então esse período aqui é aquele período que a gente conhece como a República Velha, né? Foi um período ruim e de renovação, porque lá em 1888 foi proclamada a República, aí já veio, em 90 veio um novo Código Penal, que criminalizava a prática do espiritismo e punia aí, uso de talismãs e de beberagem, né? Chás, se você prescrevesse um chá,
uma erva para a pessoa utilizar de forma fitoterápica, forma médica, para cura, era um crime, você podia ser condenado. Né? Só que esse Código Penal também é meio controverso porque ele falava que qualquer um que vilipendiasse as práticas ou objetos de culto de outra religião, ele seria punido no rigor da lei. Né? Mas lembrando também, de novo, que a Umbanda não existia e que o espiritismo e religiões de matriz africana não eram vistas como religião. Né? E aí, em 1891, com a nova Constituição, muita coisa mudou, porque houve a separação, né, do Estado com a Igreja. O Brasil deixou de ser um país católico, pelo menos no papel, né, na Constituição, e muita coisa mudou que propiciou, né, o crescimento de outras religiões, principalmente religiões de cunho mais africanista. Por exemplo, o casamento civil ele passou a ser o único reconhecido pelo Estado, né? Antes o casamento religioso, que era o que tinha de fato o reconhecimento. Os cemitérios, que antes eram em terrenos da igreja, então você tinha que passar pelos ritos da igreja. Se você tivesse cometido alguma coisa que a igreja condenasse, a igreja podia se recusar a te enterrar. O estudo nas escolas, que antes era a doutrina católica, ela estava inserida no contexto, né, na metodologia de ensino das escolas. Então isso foi retirado no texto lá de 1891, fala que a partir daquele momento o conhecimento produzido nas escolas ia ser laico. Então muita coisa mudou nesse período aí. Então, na segunda metade do século XIX, encontramos os senhores do café tendo à sua disposição os vastos recursos proporcionados pela multiplicação das imensas fortunas obtidas com a lavoura do café. Essas fortunas cresciam largamente no Vale Paraíba, que é o eixo Rio-São Paulo, né? E surgiram então novos ricos, que faziam muitas viagens nos vapores e, como diz aqui, visitavam os centros culturais e recreativos da Europa, né? Destacando-se aí a França, lá Paris, que após a Revolução Francesa tornava-se o maior centro cultural do mundo. Revolução esta que permitiu a liberalização das ideias, livrou a França da pressão da igreja tradicional e reconheceu a liberdade de crença para todo ser humano. Então, como eu falei, o pobrezinho, o brasileiro comum, ele não tinha recursos financeiros para fazer essas viagens. Então, como é que o espiritismo chega no Brasil? Com o estrangeiro que vem, né, fixar residência aqui e com o brasileiro que está em uma classe mais abastada, que ele viaja, né, fins recreativos e culturais, viaja, aprende aquele conhecimento e traz para cá. Dessa maneira, alguns médicos puderam começar a procurar resposta para suas dúvidas, depois de tomar conhecimento das experiências vividas por Allan Kardec, com a possibilidade de comunicação com os espíritos dos mortos. A nossa sociedade absorvia rapidamente todas as novidades vindas da França, tais como moda, ciência, perfumaria. Uma dessas novidades eram os fenômenos espíritas. Então, quando a gente estuda um pouquinho da história, a gente vai ver que a gente foi muito influenciado culturalmente pelos franceses, pelos costumes franceses. Inclusive, o motivo da gente ter esse monte de pombo aí tem origem francesa. O pombo não é nativo daqui, né? Foi justamente trazido para cá por inspiração e hoje está aí tal que está. Sendo assim, a princípio, o espiritismo foi praticado pela sociedade aristocrática, que a gente, como foi colocado aqui, né? O pessoal que possuía mais posses. Afinal, as viagens para a Europa eram muito caras na época. No Brasil, o espiritismo tornou-se preconceituoso e elitista, o que não acontecia na Europa, onde ele era acessível a todos, o que é comum, né? Basta você pegar a nossa sociedade atual, né? Quando a pessoa ela possui um bem de valor X, né, acaba associando essa pessoa a uma camada mais abastada da sociedade. Acaba que aquele elemento ali ele fica restrito. Tem marcas de roupa, inclusive, que produzem as suas coleções, né, num valor X, um valor exorbitante,
E ela não baixa porque ela não quer, ela quer preservar uma camada de consumidores ali. Então ela não baixa, ela destrói, ela queima, sei lá. Ela não baixa o preço para que a sua mercadoria ela tenha um valor intrínseco e que atinja só uma determinada classe social. O espiritismo no Brasil aconteceu dessa mesma forma. Então, o espiritismo clássico do Kardec, ele era muito elitista. Desse modo, quem em vida não tivesse sido importante, né, um médico, um advogado, um professor, como eu já falei anteriormente, não possuía o direito de se manifestar nas chamadas sessões espíritas, também conhecidas como mesa branca. Parte desse preconceito justifica-se por grande parte da elite da época ter construído sua fortuna às custas das minorias, né? Índio, negro, etc. E não só por isso, também porque até os que não construíram baseados nisso, foram anos e anos de construção social sobre a capacidade intelectual e cultural do negro, que perdura até hoje, né? Então não é fácil você chegar e quebrar um processo de 100, 200, 300 anos. Por esse fato, os médiuns em mesas kardecistas que incorporavam espíritos de negros, índios ou outras classes que não eram consideradas importantes, né? Quando a gente fala outras classes, a gente fala outras funções que não essas profissões de prestígio, eram repreendidos e convidados a se retirar da sessão, acusados de praticar o baixo espiritismo. Essa expressão baixo espiritismo surgiu após um forte trabalho da Federação Espírita do Brasil, porque tinham muitos praticantes de magia negativa, de religiões de matriz africana que utilizavam seus conhecimentos para negatividade, que se travestiam de espíritas. Não, aqui é um centro espírita. Então a federação começou a fazer um trabalho muito forte nisso aí para separar o que era espiritismo e o que não era, né? E com a intensidade desse trabalho, divulgação em veículos de imprensa, um trabalho lá do escritor, jornalista lá, o João do Rio, as religiões do Rio, que também expôs muito essa fragilidade das religiões de matriz africana da época, acabou se criando um conceito, um consenso de o espiritismo do Kardec é o autoespiritismo, o espiritismo elevado, né? E também a gente, claro que isso aí também já entra em todo um contexto social, não só religioso, e as religiões de matriz africana, né? Cabula, candomblé, macumba, carioca, isso aí era o baixo espiritismo. Esse termo, ele é empregado, é utilizado até hoje. Tem gente que até hoje utiliza esses termos, tá? Baixo espiritismo. Então, fundamentos espíritas na Umbanda. Como já vimos anteriormente, a Umbanda não possui um livro-código, ou base, sendo do Espiritismo os conceitos fundamentais que estruturam a base mediúnica do culto de Umbanda. Sim, do Espiritismo. É mesmo, Eduardo? É, do Espiritismo. Como assim? Primeiro conceito, o espírito. O que é o espírito? Segundo conceito, como que acontece a ligação do espírito com o vivo? Como que ele se comunica? Terceiro conceito, quais tipos de mediunidade existem? Quarto conceito, intensidade, graus de mediunidade. Tudo isso aí vem do espiritismo, não veio da Umbanda. A Umbanda não tinha literatura própria na época. Nem era permitido produzir literatura própria na época do seu surgimento, né? Início do século XX. Todo o entendimento sobre espírito, ligação mediúnica, mediunidade de corporação, passe e transmissão de fluidos, que são fundamentos básicos da Umbanda, tem sua explicação na doutrina espírita. Então não tem que ficar inventando a roda de novo. Já está lá, é só pegar lá o livro dos espíritos, o livro dos médios e ler. Apesar de possuirmos diferenças nas práticas, né, na ritualística, as duas religiões têm a mesma finalidade, que é fazer o bem ao próximo e levar o ser humano à sua evolução. Por que a denominação Centro Espírita na Umbanda? Acho que depois de tudo que a gente falou, fica muito claro, né? Fazer a associação. A doutrina espírita, como já foi explicado, era praticada por pessoas que pertenciam à elite da sociedade da época. Dessa maneira, as ditas autoridades não entravam nos centros para reprimir o culto, por saber que estavam ali presentes pessoas importantes e com as quais não queriam arrumar problemas. Então, como a gente já falou, o espiritismo no seu início aqui no Brasil era sim elitista, era sim das pessoas mais abastadas. Então, dentro do centro espírita, da reunião espírita, estava lá o
o advogado, o médico, o militar, o político, o policial e o policial que fazia o seu patrulhamento ostensivo, ele não queria entrar ali porque ele sabia que se ele reprimisse um camarada da alta sociedade, eu ri porque isso acontece até hoje, né? Acontece até hoje. A gente está em plena época de pandemia e a gente viu o caso lá do juiz, desembargador, não lembro, que ele rasgou a multa na cara do guarda municipal porque estava sem máscara. Ele estava sem máscara, estava errado, e ele, como né, membro do judiciário, ele tinha que ser o exemplo. Ele pega a multa e simplesmente rasga a multa. Se fosse eu, Eduardo, neguinho, cidadão comum, se eu rasgasse a multa na frente do guarda, eu tinha tomado no mínimo um tapa na cara. No mínimo, tá? Então isso acontecia no passado e acontece até hoje, né? É a construção social isso aí. Todos têm que respeitar a lei, independente da função que desempenham. Funcionário de órgão público, ele tem que respeitar mais ainda, tem que ser mais o exemplo. Já que somos funcionários do povo, né? Da nação. Os praticantes de religiões que possuíam matriz africana eram mal vistos e acusados de magia negativa, charlatanismo e praticantes de baixo espiritismo. Então, para fugir da repressão policial, os dirigentes colocavam a denominação espírita no nome, né, para travestir-se, né, para afugentar a ação policial, para mascarar os seus cultos. Outra explicação é porque o termo Umbanda não surgiu junto com a religião. Existem algumas controvérsias, inclusive no próprio tem uma fita, algum conjunto de fitas que o Zélio ele grava os seus relatos falando sobre os membros da religião, e inclusive ele fala em uma de suas fitas que a religião surgiu, o caboclo falou que ia ser Umbanda, só que a gente tem outros relatos dele falando que não era Umbanda, que surgiu, quem trouxe o nome foi o caboclo lá em homenagem ao Orixá Malê, que era malaio lá e muçulmano, e isso surgiu como o nome de Alabanda. Alá em referência ao deus muçulmano, e se ele significaria Alabanda, significaria Deus ao lado, né? Outra explicação é porque o termo Umbanda não surgiu junto com a religião, que teve seu primeiro templo chamado de Tenda Espírita. Assim, esse ano os adeptos apenas seguiram a raiz dada pela casa matriz. Tá? Terreiro bom é terreiro longe? Quem nunca ouviu essa expressão, né? Inclusive em esquetes, aí, em peças, em comédias. Então existe uma expressão no Rio de Janeiro, eu não sei se nos outros estados isso acontece, mas no Rio de Janeiro eu já escutei muito isso aí, que terreiro bom é terreiro longe, que muitas vezes é utilizado sem saber a sua origem. Nenhum dos cultos que louvavam os orixás ou utilizavam o trabalho dos guias era bem visto pela sociedade da época. Apesar de muitos aristocratas, políticos, damas da High Society utilizarem os serviços aí dos terreiros, né? E o João do Rio, lá no seu livro, que é uma referência sociológica, antropológica aí no estudo das religiões no estado do Rio de Janeiro, ele, nas visitas aos terreiros e templos e centros espíritas, ele viu muitas damas da sociedade, viu muitos políticos, né? E ele narra, inclusive, que alguns meio que se escondiam ali para não ficar mal falados. Entretanto, muitos aristocratas, políticos, militares de altas patentes tinham simpatia por essas manifestações religiosas e toleravam sua existência, contanto que se localizassem afastadas do grande centro, principalmente porque não assumiam essa simpatia publicamente e não queriam ser vistos frequentando tais locais, para não ficarem mal falados. Daí surge a expressão terreiro bom é terreiro longe, que demonstra mais preconceito do que simpatia de quem usa a frase. Então, não quero esse negócio de macumba do meu lado não, terreiro bom é terreiro longe, né? Então o pessoal queria afastado, e afastado eles não se metiam, né? Por isso tem até uma tradição de ter muito terreiro longe do centro da cidade, né? E os políticos, aristocratas, damas, né, da alta sociedade também gostavam porque elas não ficavam ali expostas, né, no centro social para ser vista aí, né, por outros aristocratas e outras damas da sociedade. Então ia para longe, fazia o que tinha que fazer e voltava.
tá? Outro parênteses que eu vou abrir aqui, ele fala de militares. A gente vê muita gente falando besteira sobre a relação entre militares e a Umbanda, trazendo coisas que não aconteceram, e a repressão de fato surgiu em um certo momento, mas o militar, hoje militares, eles foram também peças fundamentais para a expansão do movimento religioso umbandista. E tem muitos militares que são baluartes, que estão no centro do desenvolvimento e expansão do movimento umbandista. A própria capacidade do militar de ser movimentado, de se transferir, de mudar de cidade, auxiliou nesse processo, porque o militar que era um bandista no Rio de Janeiro, ele teve que ir para São Paulo para servir num batalhão em São Paulo, ele pegava aquele conhecimento de Umbanda e levava para São Paulo. Ou ele tinha que ir para o Espírito Santo, ele pegava aquele conhecimento e levava para o Espírito Santo. Então eles também ajudaram na propagação das religiões, tá? É claro que não é uma unanimidade, é claro que existiu sim repressão do Estado utilizando as forças militares, mas normalmente só uma versão da história contada para tentar denigrir um grupo específico, tá? É isso. O médium bandista. Os fundamentos que balizam a atividade do médium espírita e do médium bandista estão muito próximos. Por isso observamos muitos adeptos na Umbanda que começaram sua jornada mediúnica no kardecismo. Os tipos de mediunidade que são apresentados no livro dos médiuns também encontramos nos terreiros, porém o mais comum é a mediunidade de incorporação. A responsabilidade, comprometimento, evolução moral e a caridade como meta são iguais às do médium espírita, né? O que muda é o ritual desenvolvido em cada segmento religioso. Então, o que acontece é o seguinte, o médium é médium. O médium é médium, pô. Você vai mudar a ritualística. O médium do Kardec, ele não utiliza vela, ele não utiliza imagens, ele não utiliza... Né? Não tem uma ritualística específica, uma iniciação, não. Mas a atividade mediúnica na sua raiz, na sua base, mantém-se a mesma, né? Por isso que os conceitos eles são compartilhados. E concluindo o presente tema, deixamos uma reflexão, como reflexão o lema do Espiritismo, que também deve ser aplicado na Umbanda. Então o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E também é um lema que é utilizado na Umbanda e foi trazido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas quando anunciou a religião. Ele fala: a Umbanda, né, ou a religião, né, é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Que espírito? Qualquer espírito, independente do que tenha sido em vida. E ele fala: com os que souberem menos ensinaremos, né, os espíritos atrasados, lá, espíritos imperfeitos, e com os que souberem mais aprenderemos. Mas a nenhum viraremos as costas, porque essa é a vontade do Pai. Tá? Espero que o conteúdo tenha ficado aí bem claro, né? E que o pessoal comece a refletir aí sobre a importância do espiritismo no movimento religioso umbandista. Beleza? Vamos lá.